Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje mais uma vez com os irmãos para fazermos juntos a leitura orante dos Salmos. E eu quero convidar você nesse momento a curtir esse vídeo, compartilhar e não se esquecer também de separar um lugar tranquilo para a gente poder fazer essa leitura e essa meditação juntos. É muito importante a gente poder se desligar por um período e poder se concentrar naquilo que a palavra fala conosco. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 111. É um salmo relativamente curto, né, comparado com os últimos que a gente tem feito, de 20, 40 versos. Esse só tem 10. Então nós vamos fazer duas leituras com uma pausa. A gente faz uma leitura, faz uma pausa, faz outra leitura, outra pausa e depois a gente conversa e reflete juntos sobre aquilo que nós estamos lendo. Amém? Sem mais demoras, vamos fazer essa leitura já. Amém? Vamos lá. Salmo 111. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. O Salmo 111
ele é um salmo de louvor. E ele segue aquele acróstico, que são as letras do... A primeira letra dele, em cada parágrafo dele, tem uma letra do alfabeto. E ele pertence ao grupo de salmos de aleluia, que vai do Salmo 111 até o Salmo 113. Então, do 111 até o 113, nós vamos falar sobre esses salmos de louvor, salmos de aleluia, salmos que glorificam a Deus, que exaltam quem Ele é, né? Esse salmo provavelmente era usado no culto antigo, né, de Israel, para celebrar a bondade e a fidelidade de Deus, tá? Esse salmo tem basicamente uma estrutura simples, né? Ele tem uma estrutura dividida em 4 partes. O verso 1 até o verso 3, ele é o chamado ao louvor e declaração da grandeza das obras de Deus. Do verso 4 até o verso 6, nós temos um memorial das obras divinas, destacando a sua misericórdia e provisão. Do verso 7 até o 9, nós temos a fidelidade e retidão dos preceitos divinos. E no 10, no último verso, nós falamos sobre a sabedoria, que começa no temor do Senhor. Tá? Esses são a divisão, a estrutura do salmo que nós vamos falar hoje. Então, a primeira delas, né, que fala sobre a soberania, que vai do verso 1 até o verso 3, mas nós temos uma temática dentro desses versos, que é do verso 2 até o 4, que é a soberania das obras de Deus, né? Então, no verso 2 nós temos assim: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Mas eu vou voltar para o 1, porque o 1 também é muito importante, porque ele é um chamado, uma convocação, para que nós possamos olhar para as obras do nosso Deus. Ele começa assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Então é uma convocação para glorificar a Deus em conjunto. Por isso que, provavelmente, né, como eu já disse, esse salmo era utilizado nas reuniões do povo de Israel para glorificar o nome de Deus, porque ele já começa falando, né, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Então ele já começa convocando-nos para isso, convocando-nos para estarmos juntos e render graças ao Senhor. E no 2 ele fala: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Então, primeiro nós temos uma chamada à gratidão e depois uma chamada a contemplar a grandiosidade das obras que o Senhor fez. E ele fala, na segunda parte do verso 2, consideradas por todos os que nela se comprazem. Então, todos aqueles que se comprazem na obra do Senhor a observa a grandiosidade da obra dele, porque essa contemplação da sua sabedoria revelada em suas obras nos garante segurança, nos garante conforto, nos garante alegria em meio às tribulações. Então é necessário que os nossos olhos sejam moldados à palavra de Deus, para que eles estejam contemplando a grandiosidade desse Deus que nós servimos. De um Deus bom, de um Deus maravilhoso, de um Deus santo, de um Deus salvador, da obra redentora de Cristo Jesus, que precisa nos trazer alegria, que precisa, porque de todas as obras de Deus, a mais excelente de todas foi a obra completa e concluída por Cristo Jesus na cruz. Essa é a maior obra que Deus poderia fazer. Nos salvar pecadores como nós, enviando o seu Filho maravilhoso, santo, perfeito, para nos salvar. Então, qual que é a obra que nós hoje precisamos contemplar? A obra da nossa salvação, a obra do envio de Cristo. Essa é a obra que precisa preencher os nossos corações. É a obra perfeita, santa, maravilhosa. Essa obra precisa encher o nosso coração de esperança, tirando os nossos olhos aqui da terra, meus irmãos, e colocando, descansando os nossos anseios e angústia em Jesus. E é isso que é importante, nós olharmos para Ele, contemplar as suas obras, como diz aqui no verso 2, de novo, na parte 2 do verso 2, consideradas por todos os que nela se comprazem, por todos aqueles que têm prazer em Deus. Eles olham para as obras de Deus
porque elas mostram a sua grandiosidade, a sua sabedoria, a imensidão dos seus atributos. Então é para lá que os nossos olhos precisam estar direcionados. O verso 3 diz assim, ó: glorioso e majestoso é o seu feito. A glória de Deus se manifesta nas suas obras, apontando para uma revelação natural. Como nós entendemos, né, na teologia reformada, que da graça comum, nós temos essa revelação natural. O que é essa revelação natural? É que as obras de Deus e a sua sabedoria pode ser observada nas obras da criação. Quando nós olhamos para a perfeição do universo, para a estrutura dos átomos, quando nós contemplamos as leis da física que funcionam, o que isso demonstra por trás? A sabedoria de um Deus criador que mantém todas as coisas funcionando pela palavra do seu poder. Né? Olha lá no 3, em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Então nós somos convidados a não somente contemplar a obra de Cristo feita por nós, que sim, é a maior de todas as obras, mas também na nossa vida comum, no nosso trabalho, nas pequenas ações, seja lavando uma louça, seja passeando, seja fazendo alguma coisa que te traz um certo conforto, né? Lógico que lavar louça nem sempre traz certo conforto, né? Mas existem outras atividades que podem um passeio em família, né? Um sentar no sofá e conversar. Esses pequenos momentos precisam, porque tudo isso foram coisas que Deus fez, criou. Então, observar na criação, na natureza, né, contemplar as coisas de Deus, são coisas, meus irmãos, que nos dão uma certa, como que eu posso dizer, uma certa segurança. Porque quando nós olhamos para isso, para a grandiosidade da obra da criação, e essas pequenas fagulhas, né, que existem em nossa vida, né, muitas das vezes refletidas nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com a nossa família, tudo isso faz parte da obra que Deus fez. Então, tudo isso precisa ser para nós um alvo de alegria. Nós olhamos para isso e precisamos glorificar a Deus por isso, porque nessas pequenas coisas, Deus também revela a sua grandiosidade, a sua majestade, a sua soberania. Então, nós não fomos chamados para viver a parte das coisas que Deus criou. Quando nós entendemos as Escrituras, que o Senhor fala que nós não somos do mundo, está falando do sistema corrompido desse mundo. Mas nós precisamos nos relacionar com as coisas que Deus fez. Porque Deus criou para o prazer, para que seu nome seja glorificado, para que nós nos regozijemos em quem Ele é. E isso precisa ser feito, isso faz parte da mordomia cristã, em saber utilizar tudo aquilo que Deus criou de modo digno, de modo fiel à palavra, com zelo, com piedade. Tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é bom, mas tudo tem a sua medida e não pode tomar o lugar do próprio Deus na nossa vida. E é aí que entra, né, a idolatria, é aí que entra o pecado. É quando eu coloco essas coisas na frente de Deus. É quando eu dou louvor pela obra, mas eu esqueço do Criador. Como se a obra fosse um fim em si mesma. Ela não é. Toda a criação tem um objetivo: glorificar a Deus, revelar quem Ele é. Então é necessário que a gente olhe para a obra da criação com alegria, com zelo, com um coração alegre, porque ela reflete a sabedoria do nosso Deus. Amém? Depois nós vemos lá no verso 4. Olha lá o que diz o verso 4. Diz assim, ó: Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. E no verso 5, diz assim, ó: dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Então, o Senhor é um Deus que zela pela aliança, que fez com o seu povo. E é óbvio que hoje nós olhamos e contemplamos a aliança feita em Cristo, a maior e mais sublime de todas as alianças que Deus fez com o homem. Então, hoje os nossos olhos estão lá, porque essa obra maravilhosa, essa aliança maravilhosa nos concedeu salvação e uma promessa de redenção eterna que vai muito além de uma existência única.
Então, e quais são as seguranças que nós temos? A fidelidade, que faz parte dos atributos de quem Deus é. É nesses pontos que nós seguramos. É aí que nós depositamos a nossa confiança, porque o nosso Deus nos resgatou com poderosa mão do jugo do pecado, a qual nós não poderíamos sair sozinhos, mas dependemos dele para isso. Dependemos da ação de Deus, para que ele possa nos salvar. Então nós temos que confiar nessa aliança, que é unilateral, que parte de Deus, é cumprida por Deus, é executada por Deus, é mantida por Deus, é oferecida por Deus, é sustentada por Deus, porque Ele é autor dessa aliança. Então, é para lá que nós temos que olhar, porque a aliança é um reflexo da fidelidade de Deus. Nosso Deus é fiel às suas promessas, nosso Deus é fiel às coisas que Ele revelou na palavra de Deus, Ele é fiel a sua palavra, e nós desfrutamos dessa fidelidade, nós desfrutamos disso, porque nós sabemos que a fidelidade de Deus não depende da nossa, como diz na palavra de Deus, né? Se vocês forem infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então a aliança é unilateral, Ele é aquele que garante, Ele é aquele que oferece a aliança, é aquele que salva, é aquele que sustenta a aliança. E nós sabemos que nós não contribuímos em nada. Nós não contribuímos em nada. Nós não aceitamos ela. Deus já nos elegeu eternamente. Desde lá da eternidade, melhor dizendo. Desde a eternidade, Deus já nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Não é uma ação de nós. Não é uma resposta do homem. O homem estava morto em seus pecados, mas o próprio Espírito Santo nos capacita a fazermos parte desta aliança. Então os nossos olhos precisam estar repousando na aliança. Então esse memorial evoca a aliança da graça, lembrando o pacto com Abraão e seu cumprimento perfeito em Cristo. A misericórdia e compaixão divina são a base desse pacto, como diz na Confissão de Westminster. E lá no 5, dá sustento aos que o temem, a provisão divina aos que o temem a Deus, reflete a eleição incondicional, onde a graça precede a resposta humana. A graça precede a resposta humana. Ou seja, ela vem antes. Não é porque Deus sabia que um dia você creria que Ele te escolheu, porque se assim fosse, nós estaríamos no controle, nós estaríamos no comando. Mas é o próprio Deus que nos sustenta, que nos elegeu antes, que nos chamou desde lá de trás, para que no momento propício fôssemos salvos e resgatados pela essa mensagem graciosa. Então a eleição é incondicional, ou seja, não depende de nenhuma condição humana, não existe nada em nós que faria-nos aceitáveis aos olhos de Deus. A graça, gostei disso, onde a graça precede a resposta humana. A graça precede a resposta humana. Não dependia de resposta nenhuma nossa, mas completamente da ação do nosso Deus. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á da sua aliança. E o próximo ponto, que fala sobre a fidelidade e justiça divina. Olha só o que ele diz. Vamos ler aqui o 6 e o 7. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Todos os preceitos de Deus são fiéis, porque refletem quem Ele é, refletem o caráter dele. A lei de Deus é verdade e reflete a sua fidelidade pactual. Na teologia reformada, a lei moral é norma de vida para os redimidos. Nós que fomos salvos, Deus nos habilita para vivermos de modo fiel, de modo piedoso. É o Espírito Santo que nos capacita a essa vida de fidelidade, essa vida de santidade. É Ele, a verdade dele, a graça nos capacita para essa vida em comunhão que não depende de nós. Ele escolheu nos redimir. Então, fiéis são os seus preceitos. Fiéis são esses preceitos, pois reflete a fidelidade do pacto que Ele fez conosco. E tudo isso é para quem? Para os redimidos, para aqueles que foram salvos. Ela é eficiente para os salvos.
O chamado de Deus é eficiente a todos aqueles que Ele elegeu, de modo que essa graça é irresistível para os eleitos. E o próprio Deus nos capacita para isso, sendo a santidade, a fidelidade e a piedade frutos do próprio Deus agindo em nós. Frutos do próprio Deus agindo em nós. Olha só o que diz lá no verso 8. Estáveis são eles para todo sempre, instituído em fidelidade e retidão. O que é isso? Os preceitos deles são estáveis, são para sempre, são duradouros. O nosso Deus é imutável. A sua fidelidade que Ele exercia antigamente continua exercendo plenamente hoje para todos os eleitos, para todos os seus filhos. Essa história de que o universo é um caos é uma mentira, meus irmãos. Porque Deus continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e seus decretos eternos continuam nos dando garantia de acesso à sua presença, por meio do sangue de Jesus. Nós temos por Ele a confiança de que Ele não mudará, e de que Ele permanece fiel à sua palavra. Lá no 9, enviou ao seu povo a redenção. Ele enviou a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Quem enviou a redenção não foi o homem que clamou pela redenção. Não foi a ação, uma obra de ninguém, mas foi a ação do próprio Deus, pois Ele é quem enviou a salvação para nós por meio de Cristo Jesus. E estabeleceu para sempre a sua aliança, para sempre. A sua aliança é duradoura, é eterna, é para sempre. Porque ela se baseia em quem Deus é. Fiel, santo e tremendo é o seu nome. Tudo isso nos chama, meus irmãos, a contemplar a maravilha, a grandiosidade do nosso Deus. Um Deus santo, tremendo, muito maior do que conceitos humanos, filosóficos que nós possamos ter. A redenção aqui expressa no verso 9 aponta para o êxodo e tipologicamente para a expiação vicária de Cristo. Tipologicamente, ou seja, é uma figura que aponta a uma libertação muito maior do que simplesmente a do êxodo, ou seja, da saída do povo do Egito, mas uma libertação muito maior, que é do jugo do pecado, da natureza humana pecadora, caída, morta. Essa redenção que esse texto aponta é para muito além de uma salvação física, temporária, mas é uma redenção que nos coloca novamente diante de Deus, sem a sua ira santa aplicada sobre nós, pois ela foi aplacada pelo sacrifício perfeito de Cristo. E lá no 10, ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Meus irmãos, é evidente que nós só podemos adquirir verdadeira sabedoria e conhecimento olhando e observando a lei do nosso Deus. Este versículo-chave conecta-se à literatura sapiencial de Provérbios 1:7. O temor não é medo, mas reverência e reconhecimento da santidade de Deus. A sabedoria começa na submissão à sua soberania. Vou falar de novo. A sabedoria começa na submissão à sua soberania. Nós não vamos adquirir sabedoria se não formos submissos à palavra de Deus, submissos a quem Deus é. Se nós queremos ser sábios, nós precisamos entender que o temor de Deus é o princípio para essa sabedoria verdadeira. E temor não é medo. Deus não chamou para que nós tenhamos medo dele, mas que tenhamos reverência, respeito, reconhecendo quem ele é, reconhecendo a sua santidade, a sua grandiosidade, que contrasta com quem nós somos.
que nos revela, como por um espelho, as nossas mazelas, que nos revela que somos pecadores, que muitas das vezes nos falta essa sabedoria de Deus, nos falta essa revelação e esse conhecimento de quem é Cristo, nos falta, mas o próprio Deus derrama sobre nós essa sabedoria, o próprio Deus nos capacita, para que tenhamos sabedoria e entendimento da palavra, e que possamos ter vidas que são agradáveis a Ele, por meio de Cristo Jesus. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós nunca seremos sábios sem observarmos quem Deus é. E na parte aqui ele fala assim, ó, na parte B, né? Ele fala assim, ó, revelam prudência todos que o praticam. Revela prudência. Irmãos, viver na sabedoria de Deus é uma questão de prudência. Nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas se nós não tivermos sabedoria, nós vamos buscar para nós mesmos grandes dores de cabeça, grandes problemas vamos atrair para nós pela nossa inconstância, pela nossa falta de entendimento das coisas que Deus já estabeleceu, como diz aqui no Salmo, nos seus decretos, nas suas obras grandiosas, na sua lei. Pela sua falta de observação da palavra, nós somos conduzidos a grandes problemas, a grandes dores que nós poderíamos evitar se recebêssemos, se buscássemos, se nos prostrássemos diante de Deus para receber essa sabedoria. Então nós precisamos ser conduzidos a esse lugar de sabedoria. O Senhor precisa nos conduzir. Porque sem Ele nós estamos perdidos. Como o próprio Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada. E ele conclui dizendo, o seu louvor permanece para sempre. Aqui nós temos uma conclusão relacionada a tudo que diz respeito a quem Deus é. Porque ele conclui, o seu louvor permanece para sempre. De quem? De quem busca sabedoria, de quem teme. Revela prudência os que praticam e o seu louvor permanece para sempre. Nós só podemos ter uma vida que glorifica a Deus se de modo prudente vivermos e buscarmos a sabedoria do alto. Sabedoria não carnal, não baseada somente em argumentações humanas e sabedoria humana, mas na palavra de Deus. E isso é o que precisa nos colocar o louvor para Deus. É isso que precisa direcionar o nosso louvor. Por quê? Porque nós só vamos louvar a Deus se a nossa observação à sua lei, a nossa observação a quem a sua pessoa for correta. Senão nós vamos estar adorando ídolos e não o Deus das Escrituras. Se o nosso Deus é a nossa imagem, Ele não é o Deus da palavra. Um Deus que só faz o que eu quero, que só quer suprir os meus anseios e as minhas vontades. É quase um gênio da lâmpada. Esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é. Para que o nosso coração seja jubiloso, nós precisamos observar Deus do ponto de vista da sua palavra, que revela Ele perfeitamente. Amém? Então o que a gente viu, né, nesse salmo? Nós vimos sobre a grandiosidade da obra de Deus. Nós pudemos observar que a maior obra que o Senhor fez é a nossa salvação. É o envio de Cristo. Essa é a maior obra. Cristo produziu, fez a maior obra que nunca vai ser igualada a nenhuma outra. Essa é a maior de todas as obras. A sua vinda, a sua encarnação aqui na terra, a sua morte, ressurreição, glorificação, tudo isso foi a maior obra que Deus fez. Mas nós também precisamos aprender a contemplar a sua sabedoria na observação das coisas criadas. Nós vimos também que Deus é fiel à sua aliança, que Ele sustenta a sua aliança, que Ele permanece fiel à sua palavra. Nós vimos que os preceitos de Deus são fiéis. Nós vimos que a lei moral é a norma de vida para os redimidos. Nós vimos que o nosso Deus é quem envia a redenção para nós. É Ele quem enviou Cristo para nos salvar.
E nós vimos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que esse salmo possa falar aos nossos corações, possa nos levar a uma reflexão, que possa nos chamar a esse lugar de aliança, que possa conduzir a nossa vida. Amém? Quero convidar você a orar junto comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus, nós te agradecemos pela obra da cruz, te agradecemos pela salvação, te agradecemos pela obra da criação, por tudo aquilo que o Senhor fez e estabeleceu, para que nós pudéssemos contemplar as tuas maravilhas. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua fidelidade, que nos concedeu salvação e permanece fiel à sua aliança apesar de nós. Mesmo sabendo que somos pecadores, que somos pequenos, que somos falhos, o Senhor permanece fiel. E eu te peço, Senhor Deus, continua nos capacitando a essa vida de santidade, continua nos capacitando a uma vida piedosa, continua nos fazendo observar a sua lei, Pai, e nos arrependermos, Senhor, dos nossos pecados. Nos conduz, Senhor Deus, a uma vida de santidade. Nos capacita a cumprirmos a tua palavra. Pai, que nós tenhamos prazer, Pai, na observação dos teus decretos, no estudo da tua palavra, que nós tenhamos prazer, porque nós sabemos, Senhor Deus, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nos dá corações submissos a Ti, nos dá mentes bíblicas, nos dá olhos, Pai, que olham para a cruz de Cristo. Senhor Deus, converte o nosso coração verdadeiramente a Ti. Quebranta, Senhor Deus, a nossa mente, nosso entendimento, e que sejamos capacitados, Senhor Deus, a viver nesse lugar, e que tenhamos um coração de júbilo, um coração alegre, um coração que observa e que vive de modo prudente, de acordo com a tua palavra, com teus eternos, maravilhosos, santos e perfeitos decretos, Senhor Deus. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer, por estar aqui com vocês nesse tempo. Quero agradecer você que ficou até aqui. Que o Senhor possa continuar trabalhando em nossas vidas, continuar nos dando graça, falando conosco, que o Senhor, o próprio Deus, possa falar com você por meio desse salmo. Se eu falei alguma coisa que não esteja tão correta, que o Senhor possa aplicar realmente a vontade dEle sobre as nossas vidas, tudo aquilo que procede dEle, que permaneça em nossos corações. Amém? Eu agradeço aos irmãos, peço que, se você gostou, curte, compartilha, e que Deus possa continuar trabalhando em nós. Amém, meus queridos? Uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Abraço.